Salve, galera! E aí, como é que... gente, demorou, mas chegou, né? Rapaz, tá difícil, hein? Tá difícil a situação pra gente. Estamos fazendo compra até hoje. Pra quem não assistiu, o nosso último vídeo foi as nossas compras aqui em Portugal. Então, se você tiver a fim de saber, dá uma olhadinha aí no canal que você vai ver. E hoje a gente voltou, graças a Deus, com um assunto muito importante. É algo que Deus tem falado, ministrado também muito nos nossos corações. Sim, e o verdade. mais engraçado é que tem sido individual, né? E depois a gente Verdade. compartilha e quando a gente vê, tipo, tá super parecido com aquilo. É a mesma que Deus... coisa. É a mesma coisa. Então, É sobre o que o tema, amor? sobre expectativa e realidade do ID. Eita, expectativa versus realidade. Então, quer começar ou eu começo? Pode falar um pouco sobre isso, amor. Expectativa. Então, bom, eu e Estevam, pra quem não sabe, viemos pra cá, pra Portugal. E tudo que é novo na sua vida, você gera uma expectativa. Se você vai ter um culto jovem diferente na sua igreja, você gera uma expectativa a respeito daquilo. Se você vai no cinema com alguém que você nunca foi, você gera uma expectativa. Então, tudo que é novo, que é diferente, que você nunca fez, se gera uma expectativa, certo? Verdade. E exatamente aconteceu com a gente. Não no sentido de vir a Portugal e ver as coisas acontecendo aqui, mas no sentido espiritual. A gente tinha uma expectativa no sentido de ministério, no sentido de pregar o evangelho, no sentido de fazer por quê? Eu vim de uma igreja em que eu era muito ativa, Estevam também veio de uma igreja onde ele era super ativo. E chegar aqui, a gente está numa nova igreja, num novo local, um ambiente diferente. Portugal é um jeito totalmente diferente de você expressar o evangelho também. Sim. Então a gente veio com uma expectativa que vamos fazer, e vai ter dança, e a gente vai fazer isso, a gente vai criar um grupo, e que não sei o quê, e tipo, tudo flutuando aqui na mente, a gente conversando, né? E tal. Sendo que Deus, quando a gente chegou aqui, Deus fez assim, queridos, para um pouquinho pra me escutar, porque eu tenho muita coisa pra falar com vocês, porque vocês têm muita coisa ainda pra ser tratado, pra ser mudado, pra ser aperfeiçoado, antes de continuar o processo do ID. Cara, nesses dias, o que a gente tem mais aprendido, assim, na verdade, sobre a realidade, não mais a nossa expectativa, né, mas a realidade, que a realidade não é nossa. A expectativa que a gente cria, na verdade, é em cima da nossa realidade. É o que a gente pensa como vai ser, do que a gente pensa que vai ser assim, a gente começa a criar determinadas coisas na nossa mente, começa a forjar ideias no nosso coração e cria bastante expectativa, mas na verdade a realidade de tudo aquilo dali não é nossa, a realidade é de Deus, a realidade é da palavra dele, a realidade é da promessa dele para nós. E cara, quando a gente chegou aqui, a gente veio com aquele fogo lá do Brasil, entendeu? E falou, não, a gente vai tacar fogo, a gente aproveitar que não conhece ninguém aqui também, a gente vai fazer, vai acontecer, vai pregar. E, mano, foi assim, cara. Toma a pregação dentro do metro, toma aquilo dali, encontra um, já vamos orar pelos enfermos, vamos fazer. E, cara, os dias vão se passando, você começa a sentir a batalha espiritual, o peso espiritual mesmo, e é como está escrito, cara, não é contra carne nem sangue. E você começa a sentir realmente, cara, a opressão espiritual, você começa a sentir a realidade do país. E aí você fala, cara, a parada é tenso. E sem falar também de uma coisa que, tipo assim, existe um local que já está funcionando. Ou seja, a gente veio para uma igreja. Então é um corpo que já está funcionando. E você chega com a mentalidade de que você vai exercer as mesmas funções que você estava naquele lugar. Ou seja, no Brasil. Você chega com a expectativa de fazer como você fazia no mesmo lugar. Só que, na verdade, existe um tempo em que você precisa realmente mostrar que você é aquilo dali e de que você é uma pessoa que está em Deus, ou seja, dar um bom testemunho dentro da nova comunidade, sabe? E a realidade dentro da nossa expectativa de Deus para nós é que, cara, Ele quer que a gente sirva, sabe? Então Deus tem chamado a gente para servir pessoas, cara, independente da posição onde que nós estejamos. Então é isso que é o que tem sido mais massacrado no nosso coração, cara. Independente da posição onde que vocês estiverem, vocês foram chamados para servir. E na verdade também, cara, a realidade é que a gente sempre acaba
querendo um lugar de destaque. Tá entendendo? Por mais que o coração da pessoa esteja em Deus, ela quer um lugar de relevância. Porque não por causa do lugar de relevância em si, é mais para que a vida dela tenha sentido, como se tipo assim, eu tô exercendo o meu chamado, então é como se o lugar onde que eu tô vai ditar a minha identidade. O que Deus tem falado com a gente é que não se trata da gente, não é sobre nós, mas é sobre Cristo, é sobre o Evangelho, é sobre espalhar o reino de Deus. Então, em qualquer lugar que eu esteja, estando no Brasil, estando em Portugal, estando nos Estados Unidos, estando aonde for, eu tenho que ir com o objetivo de espalhar o reino de Deus. É sobre o seu coração. Porque cargo, liderança, ou participar de algum ministério, qualquer outro tipo de coisa, isso são consequências de um coração misericordioso por vidas. Sim. Porque misericórdia é você olhar para aquela pessoa e falar, cara, aquela pessoa precisa de Jesus, eu preciso resgatar aquela vida. Então é você amar as pessoas. Quando você ama as pessoas, você não liga pra qualquer outra coisa a não ser pra vida daquela pessoa e resgatar aquela pessoa. E o que vem depois, por trás, que são as bagagens, que são o ministério, que são isso, que vai surgindo oportunidades, isso não é o foco, mas isso é uma consequência. Então, se a gente olha e foca pra almas, pra vidas, isso faz total diferença. É esse coração que Deus quer de nós. E é isso que Deus tem falado muito no nosso coração. É discipular vidas, é ter trabalho mesmo, porque vidas dá trabalho, pessoas dão trabalho, e a gente não quer trabalho, a gente só quer tipo, eu sou líder, faz isso, faz aquilo. Não tô dizendo e desmerecendo e ninguém que tem algum cargo, algo do tipo, porque eu tive, Estevão também já teve, mas Deus está nos trazendo uma realidade totalmente diferente, de entrar numa consciência totalmente diferente de apenas ministério dentro de igreja. Mas Deus tem falado algo pra gente. Cara, vocês estão aí, pregue o evangelho, sabe? E toda vez que o Senhor nos usou, Deus usou mais fora de um templo do que dentro. Cara, na verdade, o coração de reino vai fazer com que você se torne um servo. Vou dar um exemplo na Bíblia. Me lembro de uma passagem que os discípulos começam a discutir para ver quem era o maior. E aí Jesus escutou eles discutindo sobre isso e Jesus falou para eles, né? Aquele que quiser ser maior terá que ser o menor. Tá entendendo? Dentro de vocês. Porque no meu reino é assim. O menor será o maior. E tudo é sobre serviço. A gente pensa que quando a gente foi elevado aos céus, ou seja, esses céus é estar na presença de Deus, pode ser aqui, pode ser no céu, onde que for. O céu não precisa ser um lugar, o próprio céu, né, que está acima da nossa cabeça, mas é onde que o trono de Deus está. E quando a gente for elevado aos céus, cara, esse mesmo Senhor e Deus que veio aqui na terra e serviu a gente aqui, ele é o maior de todos, cara. Então é ele que vai pôr a mesa, a gente vai se assentar e ele vai servir a gente. Não como se nós fôssemos os maiorais, mas é porque o maior é o que serve, entendeu? Porque a mentalidade do reino se você é servo, você tem para dar, tá entendendo? Então o servo, ele sempre vai ser maior porque ele tem para dar. Não é a mentalidade nossa daqui da terra que tipo, poxa, eu estou sendo servido, então eu sou o maioral. Na verdade não, a mentalidade de reino maior é aquele que serve. A gente está sendo tomado por essa mentalidade, sabe? Porque muitas das vezes é como eu falei, você quer exercer algum cargo, para dentro daquele cargo você ser reconhecido como alguém. Você ser reconhecido como alguém. E na verdade o que Deus está falando? Em qualquer posição que você estiver, se você estiver com o coração de servo, você já está ocupando o espaço que eu quero que você ocupe. O trabalho principal do ID ensine a eles a guardar tudo isso que eu ensinei para vocês. Faça os discípulos, batizem em meu nome e ensine eles a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. E esse é o ponto principal. A gente é muito forte em ganhar, mas a gente é muito fraco em consolidar. Discipular. Porque o mais difícil não é você receber uma resposta de uma pessoa falando, eu quero Jesus. O mais difícil é você ali estar lutando junto com ela, nas lutas dela, nas fraquezas dela espiritual. Isso é o mais, assim, forte. Foi isso que me ganhou, cara. Foi isso que conseguiu me trazer do mundo para Cristo. Assim, foi a base, cara, o meu líder, minha esposa tá aqui que não deixa mentir, e as pessoas que me conhecem, que assistiram esse vídeo também tá aí que não deixa mentir, cara.
Eu era uma pessoa totalmente voltada para as coisas, sabe, do mundo, as coisas que são passageiras. E, cara, coração totalmente voltado para essas coisas. O meu líder, cara, gastou muito tempo ali, cara, comigo, sendo paciente, estando comigo, trazendo, sabe, uma palavra de sabedoria. Mas realmente, cara, o principal foi mesmo gastando tempo, assim, de amizade, me chamando para estar perto, indo na minha casa quando eu errava, e, enfim, todas essas coisas aí é o principal. Então, a nossa expectativa, ela tem que estar em cima do plano de Deus, da realidade de Deus, não em cima da nossa realidade. Não, não em cima da nossa expectativa. Exato. Né? E para fechar, a gente queria dizer que para que a gente possa ter algo para dar, a gente precisa do secreto. A gente precisa se alicerçar mesmo na palavra, se alimentar. Porque a gente vai dar um testemunho do que aconteceu domingo passado. Um domingo que a gente foi à igreja, voltou e a gente passou na casa de uns amigos nossos. Convidaram assim e tal, a gente tava meio cansado, mas como a gente falou que ia, a gente acabou falando, não, vamos sim e tal, já tá combinado, a gente vai pra lá e vai ser top. Chegamos lá, encontramos com mais 2 pessoas novas e a gente foi jogar uns jogos, foi bater um papo, só que a gente não imaginava que aquele tempo ali foi um tempo exatamente precioso que Deus preparou pra gente poder manifestar ali a palavra de Deus e pregar o evangelho para aqueles 2 novos casais que estavam ali reunidos com a gente. É uma coisa assim que é muito clara pra gente, é aquilo que Paulo fala para Timóteo, se eu não me engano. Esteja pronto a tempo e a fora de tempo, mano. Você tem que estar preparado. E as coisas que você tem que falar, vocês precisam falar, a gente precisa falar baseado na palavra, a gente precisa saber, se alguém te fizer alguma pergunta, a gente precisa estudar, a gente precisa ter esse contato com Deus diariamente, entender a palavra diariamente, ter revelações sobre a palavra diariamente. Isso é muito importante. Cara, assim, o mais importante sobre o secreto pra mim, sabe, pra mim, é de que você não tá indo estudar a Bíblia, sabe? Você tá indo conhecer a Deus, você tá indo conhecer o Pai. Porque tudo que a gente sabe acerca de Deus é o que Ele revelou por meio do Evangelho dele. E o próprio Evangelho é Deus se revelando ao homem, a criação, na verdade, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vai com o coração para a palavra para poder aprender e aquilo se torna apenas uma arrogância no nosso coração de sabedoria humana. E a gente fica ali querendo sobrepor outra pessoa em sabedoria. Mas, na verdade, cara, o relacionamento do secreto, a palavra secreto é para trazer essa ideia de relacionamento íntimo. E o que gera no relacionamento íntimo, cara? No relacionamento íntimo você gera intimidade com a pessoa. Então, intimidade gera uma amizade que não é com qualquer pessoa que você vai se abrir da mesma forma. Então você aprende segredos, coisas que estão guardadas, sabe? E nós fomos chamados para revelar Deus. Então o secreto vai trazer para nós um tipo de conhecimento que vai ser uma particularidade nossa. Nossa, não falando minha, no sentido meu, Estevam, mas nossa, do corpo de Cristo. Todos aqueles que gastam tempo em secreto com Deus carregam algo que eles podem revelar para o mundo. Foi exatamente isso. Desculpa, vou te cortar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles perguntando a respeito de muitas coisas, com muitas dúvidas. E quando a gente foi ver, cara, o evangelho foi exposto ali de uma maneira assim, sem a gente fazer força. Sem a gente se esforçar pra, tentar falar, aconteceu. E a gente aproveitou a oportunidade e foi. Foi simples, Deus prepara os momentos. Você tem como criar uma oportunidade e você também tem como estar sensível e pronto para as oportunidades. Deus quer mesmo que a gente passe tempo com Ele no secreto a ponto de você se tornar aquilo dali em qualquer lugar que você estiver da sociedade, em qualquer esfera da sociedade que você estiver inserido, você vai trazer luz para aquele lugar. Falando, sem ser pregando diretamente a palavra, mas você vai ser uma carta viva, cara, exposta diante das pessoas de forma que ela olhar para você, ela vai conseguir identificar, cara, a presença de Deus na sua vida e isso vai trazer justiça para o ambiente. E é isso que Deus tem falado no nosso coração, a gente queria compartilhar isso com vocês, Exato. Até mesmo para inspirar vocês também a ter esse coração, o coração que não pensa
em si ou nas suas expectativas, mas na expectativa de Deus, na realidade que Deus quer pro plano dele, porque também não é sobre a nossa vida. Tipo, a realidade que Deus quer pra sua vida, não, a realidade que ele quer pra igreja, pro reino, pro reino avançar, né? Então a gente tem que pensar sobre essas coisas e ter um coração inclinado para essas coisas. Amém? Amém. É isso, galerinha. Pedir só pra vocês aí ativar o sininho, se inscrever no canal. Segue a gente nas redes sociais também, que lá a gente vai começar a postar e falar a respeito dos vídeos que vão sair. E lá a gente também pede algumas sugestões a respeito de vídeos que vocês querem. É isso, galera. E eu espero voltar em breve, e não daqui a 1 ano, com um vídeo novo. Tá Tamo bom? junto, galera. Beijo, gente. Falou.